Galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês estejam vendo esse vídeo. Eu quero falar para vocês que eu já tenho atualizações a respeito do que eu tô achando, do que eu acho da bateria do S23 agora. Lembrando aqui para vocês que essa é a minha opinião, né? Dentro do que eu tô usando e tô percebendo, porque eu tento sempre ser muito sincero com vocês a respeito do que eu acho aqui, além de gostar de consumir os produtos da Samsung, tá? Então, eu quero mostrar pra vocês aqui, e hoje eu tive um uso moderado de certo ponto, mas fiquei um longo período de tempo longe de carregador, longe de tomada. E eu vou contar pra vocês agora como é que foi o meu uso hoje. Vocês podem observar que eu deixei o celular na demonstração de bateria hoje, né? Pra mostrar pra vocês como é que foi hoje o meu uso. E nesses últimos dias que eu tô testando, eu agora já tenho um, um certo uma certa ideia mais concisa, né, em relação a isso. Bom, hoje eu tirei o celular do carregador pela primeira vez, acho que de meio, não, umas 11h30 por aí, porque eu tinha um compromisso hoje de ir para um evento lá na prefeitura da minha cidade, que envolve assuntos de faculdade e tal. E eu teria o celular umas 11h30 por aí, pra ir pra esse evento, né? O evento começava às 2h30, mas eu saí mais cedo porque eu tenho que pegar metrô e ônibus. E no caminho, gente, eu ouvi muita música no fone de ouvido. Eu fui daqui até lá, ouvindo música no fone de ouvido no metrô. Normalmente demora um pouco pra chegar. Cheguei lá, era 1h20, se eu não me engano. E tudo isso sem colocar o celular pra carregar e tal, né? No Bluetooth eu sempre deixo ativo o relógio, né? E tava ativo o Buds 2, né? Que é o fone de ouvido, comigo ouvindo música no fone e na internet do Spotify. Então, fiquei ouvindo música o tempo todo, toda a viagem e etc, né? E também com 5G ativo, né? Quando cheguei na universidade, porque eu ia encontrar alguns amigos pra de lá, a gente ir pra esse evento, eu conectei rapidamente mesmo o Wi-Fi da universidade, né? E de lá eu não demorei muito tempo, gente. Sentei um pouco, conversei e tal. De lá, acho que fiquei lá por volta de 20 a 30 minutos e saí para o objetivo do dia, que foi esse evento que ficava depois, lá na prefeitura. Aí eu peguei mais 2 ônibus para ir. E mais uma vez ouvindo música. Então, chegando lá, assisti as palestras e tal. Tudo isso com 5G ativo. Assisti a palestra, fiz uns vídeos lá no evento, tirei umas fotos do evento e tal. E em alguns momentos eu desligava o 5G com medo que descarregasse mais rápido, né? Mas ainda peguei um Uber de lá para outro local. Fiquei usando o WhatsApp, né, para conversar sobre os lugares que eu iria para encontrar com o pessoal e tal. E tudo isso sem ter carregado o celular em nenhum momento. Aí consegui chamar Uber, esperar Uber e tal, pra ir pra outro lugar. Depois disso, né, que eu fui pra esse outro lugar depois que saí do evento, eu fui finalmente voltar pra casa. Aí fui a pé, né, pra o terminal de ônibus e esperei o ônibus mais uma vez, ouvindo música e peguei o ônibus ouvindo música também. Enquanto eu estava no ônibus, teve um trânsito imenso, aí o celular chegou em 13%. Detalhe, eu tinha carregado até 100% de 11h30. Digam aí o que é que vocês estão achando disso. E eu tinha também ativo
a, a economia de bateria, tá? Então, em todo esse período ficou com a economia de bateria, desde o momento que eu saí do metrô para pegar o primeiro ônibus. Então, fiquei lá esperando o ônibus, sendo que quando eu tava no ônibus e eu vi que tava muito trânsito e a bateria do celular tinha chego em 13% e tal, eu fiquei com medo que ele descarregasse mais ainda e fiquei com medo de ficar sem bateria na mão. Então eu desliguei o Bluetooth, tanto do relógio quanto do fone de ouvido, e também desliguei o 5G, só ligava algumas vezes para ver se tinha mensagem nova. E feito isso, tava com a economia de bateria ativa ainda, né? Mas eu guardei o celular e peguei o meu secundário, que no caso eu peguei o S21 Plus que eu tô fazendo nesse vídeo agora. E fiquei ouvindo música através do S21 Plus, enquanto o S23, só pra ele não tipo, descarregar completamente, eu guardei. Então, galera, nessa trajetória, quando eu cheguei em casa, ainda consegui carregar o celular, botei ele pra carregar, sem ele descarregar totalmente, tá? Isso era mais de 7 horas, acredito que foi umas 8 horas, quase 8 horas que eu cheguei em casa. Quase umas 8 horas mesmo. Umas 7 e alguma coisa da noite. E botei o telemóvel pra carregar com 5%. Então, eu tô considerando que a bateria melhorou sim. Eu acho que melhorou uns 20%, como eu falei anteriormente. Eu acho que agora já tenho um pouco mais de certeza a respeito disso. Melhorou. Porque eu creio, né, que se fosse como estava antes, eu nem conseguiria ter chegado em casa, né? Claro que eu tomei essas decisões e fiz essas modificações no smartphone que ajudaram, mas eu creio que mesmo fazendo isso ele tinha descarregado. Mas, enfim, é isso. Eu já carreguei ele novamente, né, pra fazer um uso agora à noite, antes de dormir, porque amanhã eu acordo às 6. Mas aqui tá o uso de bateria pra vocês, né? Eu carreguei ele em 100% uma vez num dia, né? Coloquei hoje para que vocês vejam todo o desempenho. Fez 13 horas de tela desligada. Tempo de tela ligada 6 horas e 3 minutos. Contem isso com 100%, né? Que tinha feito antes, mais 49 agora. E aqui tá todo o desempenho do que eu mais usei hoje. Tá vendo? E o WhatsApp, como sempre, um dos que eu mais uso. O Instagram também. Usei muito o Movit, tá? Outra coisa, usei o Movit para me localizar. Usei o GPS bastante também. Então, gente, eu tô considerando que a bateria agora tá boa. Porque se fosse no Wi-Fi, eu acho que eu teria feito mais horas de tela, tá? Mas como durante o dia eu não uso Wi-Fi, a gente não tem Wi-Fi em todo lugar que passa. E eu uso o celular até mesmo em ônibus, nesses lugares assim. Acabou que gastou mais bateria. Então eu tô considerando bom esse resultado, tá? O Movit é um aplicativo de ônibus de transporte público que você consegue ver onde você tá, e você pegar ônibus, descer nos pontos que ele indica. Enfim, é completo. E eu tô considerando que tá bom esse desempenho aqui, tá? Tá interessante. Usei também o Maps, mas não tá mostrando aqui por alguma razão. Mas de modo geral é isso. Eu usei com cuidado para não ficar na mão, né? Porque eu tenho consciência que ele é gastando bateria. Mas eu consegui sim um bom desempenho. Se eu não tivesse deixado o 5G ativo na maior parte do tempo, esperando mensagem de algumas pessoas, de uma pessoa em específico, ele teria durado mais ainda. E outra coisa também que eu tenho quase certeza, gente, mas eu preciso fazer testes para dar uma opinião mais firme, é que se você não tem relógio, um Galaxy Watch, ou então sair de casa sem ouvir música no fone de ouvido, creio eu que sua bateria vai durar mais ainda, tá? Como eu sempre saio de casa com relógio, a minha bateria realmente talvez não dure muito por conta disso também, tá? Então, se você não tem relógio, não sai de casa ouvindo música, na maioria das vezes, acabei pegando esse vício de ouvir música em tudo quanto é lugar para não ficar ouvindo a voz dos outros. Eu acho que vai durar mais com você, tá bom?
Mas esse é o desempenho, eu acho que a bateria melhorou sim, tá? Tá mais estável. Eu acho que tem até a TT de segurança nova. Ou não, se tiver, eu vou fazer outro vídeo atualizando, né? Mas é isso. A bateria do S23 está melhor na UniY 8, na minha opinião. E muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Por favor, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e comentem aí o que vocês querem ver que eu traga aqui pra vocês, que eu vou trazer, tá? Falou. E amanhã mais um dia de testes.